Bom, saudações a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula de Química e desta feita nós estamos aqui para falar acerca da lei de Hess, portanto o tema de hoje, lei de Hess. Bom, na realidade a lei de Hess é muito utilizada para determinar a variação de entalpia de algumas reações químicas em que não é possível determinar as suas entalpias usando, neste caso, os calores de formação das substâncias que participam da reação, ou porque a reação é lenta demais, ou porque a reação é uma reação extremamente explosiva. Bom, então vamos supor que nós tenhamos uma reação química bem simples. Este é o enunciado da lei de Hess, mas para que nós possamos entender este enunciado aqui, nós primeiramente vamos considerar aqui um exemplo bem simples. O que é que diz o enunciado inicialmente? Diz que a variação de entalpia envolvida numa reação depende apenas dos estados final e inicial e não dos caminhos ou etapas da reação. Então, significa que a entalpia de uma reação química só depende, de fato, do estado final e do estado inicial, e não de como é que esse estado final foi alcançado. Então, vamos supor que nós tenhamos uma reação química bem simples. Então, vamos supor que eu tenho aqui um reagente A que forma aqui um produto C. Então, se é uma reação química qualquer, temos aqui um delta H associado a esta reação química. Mas acontece, porém, que esta reação química aqui não ocorre diretamente, ou seja, o A não se transforma automaticamente em B. Para que nós possamos formar aqui o C, esta reação química precisa ocorrer em algumas etapas, ou seja, antes de chegarmos aqui ao nosso produto C, temos que partir de algumas reações intermediárias. Por exemplo, o A inicialmente, ele deve formar aqui uma substância B. Então, temos também aqui uma entalpia associada, que vamos chamar de entalpia 1. E, por sua vez, o B formado, ele deve reagir e vai formar finalmente o que? O C. E temos também aqui uma entalpia associada a esta reação, que nós vamos chamar de ΔH2. Então, se nós somarmos aqui as duas equações, vamos eliminar isto. Automaticamente ficamos aqui com, neste caso, A para formar o que? O C. Então, vejam aqui que nós conseguimos formar, neste caso, o C partindo de A, mas não diretamente. Partimos aqui de algumas reações, neste caso, intermediárias. Então, neste caso aqui, é isso que a lei de Hess nos diz, que não importa se nós usamos esses caminhos todos aqui, o importante é que nós sempre partimos de A e chegamos a C. Portanto, a entalpia só vai depender do que? Neste caso, do estado final, do estado inicial, ou seja, na entalpia final menos a entalpia inicial. Então, neste caso aqui, como que nós vamos calcular a entalpia desta reação? Simplesmente, vamos dizer que a entalpia desta reação vai ser igual a quê? Não somamos as equações, então vamos somar as entalpias, neste caso, das reações intermediárias. Vamos ter aqui a entalpia da reação 1, mais aqui a entalpia da reação 2. Então, é assim que nós podemos aplicar a lei de Hess no cálculo da entalpia de uma reação química. Então, neste caso aqui, não interessa se nós partimos de A, formamos o B, depois do B para C. O que interessa é que nós saímos de A e formamos aqui o C. Esta equação nos mostra que nós saímos de A e formamos aqui o C. Então, o ΔH da reação só vai depender disso, do estado final e inicial, e não do modo como é que esse estado final foi alcançado, não dos caminhos ou etapas da reação. É por isso que o ΔH desta reação química vai ser o quê? A soma dos ΔHs de todas as reações envolvidas aqui. Então, neste caso aqui, é basicamente isso que nos diz a lei de Hess. Para que nós possamos compreender melhor a lei de Hess, vamos resolver aqui um exercício concreto aplicando aqui a lei de Hess. Nós temos aqui o seguinte: calcule a entalpia padrão de formação do acetileno a partir do carbono grafite e do hidrogênio gasoso. Então, nós temos aqui esta equação da reação. Na realidade, o nosso objetivo aqui é determinar a variação de entalpia padrão para esta reação aqui. Então, eu quero saber qual é a variação de entalpia padrão desta reação química aqui. Mas, para tal, eu tenho que usar essas equações intermediárias aqui. Então, na prática, não é possível calcular diretamente a variação de entalpia desta reação, mas eu conheço algumas reações intermediárias que eu posso usar para poder chegar à variação de entalpia desta reação. É por isso que nós temos aqui as equações para cada etapa e as variações de entalpias correspondentes são. Então, me dão aqui 3 equações químicas, 3 valores de ΔH, e eu tenho que usar essas 3 equações para obter aqui o ΔH
desta minha reação química aqui. Então, nós vamos manipular essas reações químicas aqui de modo a obtermos, neste caso, o ΔH da nossa reação, que é esta reação química aqui. Agora, como é que nós vamos fazer isso? E aqui vamos aplicar a lei de Hess. Então, como é que nós vamos fazer isso? Simples. Vejam aqui que o meu objetivo aqui é calcular a variação de entalpia desta reação química aqui. Então, nesta reação, o que eu tenho? Tenho aqui o carbono grafite como sendo o meu reagente, o hidrogênio como sendo o reagente e o acetileno como sendo o meu produto. Então, eu tenho que usar essas equações todas aqui e chegar a esta equação aqui. Para quê? Para que no final eu consiga somar os valores das entalpias, tal como nós acabamos de ver. Então, neste caso aqui, como é que eu hei de fazer? Das três equações que eu tenho aqui, eu hei de procurar aquela equação que tem, neste caso, o carbono grafite. Então, eu noto que a primeira equação que me é dada aqui tem o carbono grafite. E o carbono grafite aqui é o meu reagente. E na minha equação principal, o carbono grafite também é o meu reagente. Então, neste caso aqui, simplesmente nós vamos copiar esta equação da reação. Vamos copiar esta equação da reação. Por quê? O meu objetivo é chegar a esta equação aqui, partindo dessas aqui. Mas eu vejo que na equação principal, o carbono grafite é um reagente. E nesta equação que me dão aqui também é um reagente. Então, simplesmente, eu tenho que copiar assim como ela está, para que o carbono grafite continue sendo o reagente. Então, neste caso aqui, eu simplesmente hei de copiar esta equação. Vamos lá copiar a equação. Epa, deixa eu aqui, se eu posso colocar daqui para que eu consiga fazer aqui. Ok, aparece. Ok, temos isto aqui. Então, eu hei de copiar a primeira equação simplesmente. Então, vamos ter aqui o carbono, neste caso, carbono grafite, a reagir com o oxigênio gasoso para formar aqui o dióxido de carbono gasoso. E a variação de entalpia padrão dessa reação qual é? É menos 393,5. Então, quilojoules por mol. Então, por que eu copiei a equação assim como ela está aqui? Por quê? Porque na minha equação principal, o carbono grafite está no lado dos reagentes. E aqui também está no lado dos reagentes. Então, eu mantive a equação. Mas o problema, nesta minha equação principal aqui, eu tenho 2 moles de grafite. E aqui só tenho 1 mole de grafite. Então, significa que, para eu igualar as quantidades nessa minha equação principal e nesta aqui que o exercício me dá, então eu tenho que multiplicar esta equação por 2. Para que tenha também 2 moles de grafite. Puxa, o meu objetivo é calcular a entalpia desta reação aqui. E esta equação me mostra que tenho 2 moles de grafite, mas nesta equação tenho 1 mole de grafite. Então, tenho que multiplicar esta equação por 2. Então, vamos multiplicar por 2. Então, vamos ter aqui 2, e aqui vamos ter 2, e aqui vamos ter 2. Assim que multipliquei esta equação por 2, é obrigatório usar o mesmo 2 para multiplicar o valor do ΔH. Então, este valor vai passar a ser multiplicado aqui por 2. Já temos isto aqui. Agora, vemos que temos também aqui o hidrogênio nesta equação principal. Na equação principal eu tenho aqui o hidrogênio. Então, neste caso aqui, o hidrogênio é um reagente. Então, tenho que fazer com que, nas equações que eu tenho aqui, o hidrogênio também permaneça como sendo reagente. Ou seja, eu vou usar uma das equações que contém o hidrogênio e tenho que fazer com que esse hidrogênio permaneça como sendo o meu reagente. Então, eu vejo que das 3 equações que me deram no início, aquela que apresenta o hidrogênio aqui é justamente esta aqui. E o hidrogênio aqui é um reagente. Então, significa que simplesmente eu hei de copiar esta equação da reação assim como ela está. Então, vamos copiar aqui a equação da reação assim como ela está. Essa segunda equação, esta aqui. Então, vamos ter o quê? Vamos copiar a equação. Eu hei de copiar aqui esta segunda equação. Vamos ter aqui hidrogênio gasoso a reagir com 1,5 mol, neste caso 1 sobre 2 moles de quem? De oxigênio, para produzir aqui a água no estado líquido. O ΔH padrão desta reação é de menos 285,8 kJ por mol. Já tenho isso aqui. E também tenho esta terceira reação que está aqui por baixo. Mas agora, o que eu tenho? Nesta minha equação principal, esta aqui, equação principal, eu vejo que o acetileno é um produto aqui. Ele é o produto, está depois da 7. Mas se for analisar aqui,
esta terceira equação aqui, eu vejo que o acetileno é um reagente. Então, eu não posso ter o acetileno como sendo reagente aqui, por quê? Porque nesta minha equação principal ele é um produto. Então, como é que eu hei de fazer com que este acetileno aqui, que é um reagente nesta terceira equação, passe a ser produto? Então, eu tenho que inverter esta equação da reação aqui. Tenho que inverter a equação da reação. Então, temos que inverter a equação da reação. Ou seja, o que é produto aqui vai passar a ser reagente. O que é reagente aqui deve passar a ser produto, pois o acetileno deve ficar do lado dos produtos, pois na minha equação principal ele é que deve ser o meu produto. Então, vamos inverter esta equação toda aqui. Então, como é que nós vamos fazer para inverter? Simplesmente vamos levar o que é produto, vai passar a ser reagente. Então, vamos copiar aqui. Então, vamos ter o quê? 4CO2 gasoso mais 2 moles aqui de água líquida, 7. Então, isso aqui que era reagente passa a ser produto. 2C2H2 gasoso mais 5O2 gasoso. Mas atenção, vejam que agora eu inverti a equação da reação. Assim que se inverte uma equação de uma reação, deve-se inverter o sinal do ΔH. Quando a equação está escrita assim, o ΔH é negativo. Mas é que eu inverti a equação, tenho que mudar o sinal do ΔH. Agora vai passar a ser positivo. Então, o ΔH da reação aqui vai passar a ser mais, neste caso, 98,8 kJ por mol. Então, por que o sinal mudou? Porque eu inverti a equação. Vejam que esta equação aqui é contrária desta aqui. Então, se para esta reação o ΔH tem sinal negativo, para esta aqui que é contrária tem um ΔH positivo. Então, já temos isto aqui. Mas há um outro problema que eu estou a observar. Eu já tenho sim o acetileno do lado dos produtos, tal como eu tenho nesta minha equação principal aqui. Nesta é a minha equação principal. O problema na equação principal eu só tenho apenas uma mol de acetileno, mas aqui eu tenho 2 moles. Então, para igualar as quantidades aqui, o que eu hei de fazer? Simplesmente eu hei de dividir esta equação por um número. E qual é esse número? É o número 2. Eu hei de dividir aqui por 2, aqui por 2, aqui por 2. Porque quando eu divido aqui por 2, eu hei de passar a ter uma mol de acetileno, tal como eu tenho nesta minha equação principal. Então, vamos fazer isso. Dividido aqui por 2, nós vamos passar a ter o quê? Vamos ter 2CO2 gasoso, mas aqui dividido por 2, vamos passar a ter H2O, apenas vamos ter 1 na realidade, então fica H2O. Zeta, aqui dividido por 2, vou passar a ter 1, então fica C2H2. Aqui líquido, aqui gasoso. E depois, aqui quando eu divido por 2, vou ter 5 sobre 2. Neste caso, O2 gasoso. Então, eu dividi aqui a equação por 2. É obrigatório também dividir o valor do ΔH pelo 2. Dividir a equação por 2. Então, é obrigatório usar o mesmo 2 para dividir o valor do ΔH. Então, assim que nós dividimos aqui a equação por 2, temos que dividir também, neste caso, o valor do ΔH por esse mesmo 2. Então, neste caso aqui, vamos pegar este valor, vamos dividir por 2. Então, neste caso, vamos ter o quê? ΔH, padrão da reação. Então, é só dividir este valor por 2, o sinal mantém. Então, vamos ter aqui, pegando este aqui, dividindo por 2, vamos ter aqui 1299,4 kJ por mol. Então, na realidade, o meu objetivo era ter um mol de acetileno, tal como eu tenho nesta equação principal. Então, a equação que eu preciso era justamente esta aqui. Esta aqui não me interessa mais, pois esta aqui contém 2 moles aqui de acetileno, enquanto que eu preciso de 1 mol. Então, eu posso eliminar esta equação aqui, já não me interessa mais. Então, por questões de organização, eu hei de voltar a copiar as equações que nos interessam aqui mais por baixo. Então, vamos fazer isso. Eu hei de copiar a primeira, me interessa assim. Então, vou ter o quê? 2 moles aqui de quê? De grafite, mais o que? 2O2 gasoso, pois 2CO2 gasoso. O ΔH dessa primeira reação vai ser o que? Vejam aqui, multiplicamos por 2, então vamos ter aqui 2 vezes menos 393,5 kJ por mol. Agora, a segunda reação também me interessa. Esta aqui, pois, eu tenho aqui 1 mol de hidrogênio
E nesta minha equação principal também tem uma mole de hidrogênio como sendo o reagente. Então me interessa a segunda equação. Então vou ter hidrogênio gasoso, mais aqui 1 sobre 2 oxigênio gasoso, para formar aqui H2O líquido. E o ΔH padrão desta reação vai ser o quê? Menos 285,8 kJ por mol. Agora a equação que me interessa não é esta aqui, é esta aqui que contém aqui 1 mol de acetileno. Então vou copiar esta que está aqui. Então vamos ter o quê? Vamos ter agora, vamos ter o quê? 2CO2 gasoso, mais o que? H2O líquido, C2H2 gasoso, mais o que? 5 sobre 2 O2 gasoso. E o ΔH agora, qual é? Padrão nesta reação vai ser igual a quê? Mais 1299,4 kJ por mol. Tenho isso aqui. Agora, só vamos somar essas equações como se fossem equações matemáticas. Vamos somar como se fossem equações matemáticas mesmo. Então, o que nós vamos fazer? Aquilo que estiver antes da seta e depois da seta, vamos eliminar, desde que esteja na mesma quantidade. O que eu verifico? Verifico que tem aqui 2 moles de dióxido de carbono antes da seta, e nesta equação tem também 2 moles de dióxido de carbono, mas só que depois da seta. Então podemos eliminar. Então isto vamos cortar. O que mais? Eu tenho aqui 2 moles de oxigênio, aqui 1 sobre 2 moles de oxigênio. Isso aqui quanto é que dá? Se nós somarmos aqui, quanto é que vai dar? Então, vamos fazer uma continha bem básica para que nós possamos perceber quanto é que isso vai dar. Então, eu tenho aqui 2 moles, né, de oxigênio. Então, tenho 2. Aqui tenho o que? Meia mole. Então, tenho mais 1 sobre o que? 2. Então, isso aqui, quanto é que dá? Opa, é 2, não 5. Então, a conta que nós temos é 2, mais 1 sobre 2, não 5 como eu coloquei aqui. Então, aqui na prática é como se eu tivesse um 1 aqui, só que não se escreve, né? Então, vamos fazer MMC, aqui vamos ter o quê? O MMC, aí vamos colocar 2, na verdade, aí vamos ter 1. Então, 2 vezes 2 vai dar o quê? É soma de frações, temos que igualar o quê? Os denominadores. 2 vezes 2 vai dar 4, 1 vezes 1 vai dar 1, então mais 1. Então, 2 vezes 1 dá 2, 1 vezes 2 dá 2, então dividimos tudo por 2. Então, na prática, vamos ter o quê? 5 sobre 2. Então, estamos a querer dizer que a soma deste valor e deste aqui, na prática, acaba dando 5 sobre 2, que é justamente a mesma quantidade de oxigênio que nós temos aqui. Então, nós podemos eliminar tanto isto aqui, assim como isto aqui. Por quê? Porque a soma desses dois aqui vai dar o que é o mesmo valor que este aqui. Então, também vamos eliminar esta quantidade que nós temos aqui. Então, já eliminamos o que nós tínhamos que eliminar. Agora, vamos verificar o que restou. Então, na minha equação principal, que é esta aqui, eu quero 2 moles de grafite como sendo reagente. Então, vamos verificar se temos aqui. Então, temos aqui o que restou, 2 moles de grafite. Então, vamos copiar aqui. Temos aqui 2 moles de carbono grafite. Depois, o que temos mais que restou aqui depois dos cortes? Restou o hidrogênio gasoso. Mais aqui o hidrogênio gasoso. Opa, aqui faltou uma coisa sem se cortar, né? Vejam aqui que temos uma mole de água e aqui também temos uma mole de água. Então, isto também vai. Então, era o que estava a faltar. Então, o que tem depois da seta? Carbono grafite já está. Só restou aqui o hidrogênio gasoso, já colocamos. Já não há mais nada antes da seta. Então, vamos colocar a seta. Depois da seta, o que nós temos? Cortamos isto, só ficou aqui o acetileno. Então, C2H2 no estado gasoso. Então, finalmente já chegamos à equação que o exercício havia nos dado inicialmente. Então, somando todas as equações, então nós chegamos à mesma equação. Vejam aqui que somando todas as equações aqui, depois dessas manipulações, nós chegamos de fato a esta reação, que é a mesma que o exercício nos forneceu no início. Então, nós vamos calcular o ΔH desta reação aplicando a lei de Hess. Então, neste caso aqui, desde que somamos essas equações, então a variação de entalpia desta reação vai ser a soma desses valores aqui de ΔH. Então, para facilitar, eu vou chamar este aqui, ΔH1, ΔH2, ΔH3. Então, o ΔH
padrão de formação dessa substância, ou o ΔH desta reação. Neste caso, vamos chamar de ΔH padrão da reação. Vai ser o quê? A soma desses valores aqui. Então, vamos ter aqui um ΔH padrão da reação 1, que seria este aqui, mais o ΔH padrão da reação 2, que seria este aqui, mais aqui o ΔH padrão da reação 3, que seria este aqui. Então, para saber qual é o ΔH desta reação, vamos somar esses valores. Então, vamos ter o quê? Que ΔH, neste caso, padrão da reação, vai ser igual a quê? ΔH1 a este valor. Então, temos 2 vezes o quê? Menos 3, 9, 3, 5. Mas, depois temos o quê? Este valor, a menos 2, 8, 5,8. Depois temos o quê? Mais este aqui, mais este valor aqui. Agora, é só questão fazer a multiplicação aqui, depois fazer o somatório. Então, no final das contas, o ΔH padrão para esta reação química aqui, vai ser de menos 226,6 o que? Quilojoules por mol. Então, este seria o valor da variação de entalpia desta reação aqui, tal como o exercício aqui nos pede. Queremos a variação de entalpia desta reação química aqui e partimos dessas 3 equações. Então, nós calculamos aqui a variação de entalpia e dá justamente este valor, menos 226,6 kJ por mol. Então, em termos gerais, era justamente isso aqui que nós queremos trazer acerca da lei de Hess e até a próxima aula.